38 que começou, sabe? E até tem a segunda piloto do Brasil é daqui de Juiz de Fora. Ela é viva ainda. Ela foi colega do meu pai. Recordar é viver, né? Que veio do Rio, fez pouso aqui para abastecer e para depois continuar até Belo Horizonte. Foi o primeiro avião que pousou em Juiz de Fora, foi esse aqui? Eu e meu irmão. Ela, com que idade você tinha quando... Há 7 anos. E teve que pousar porque o avião ainda não tinha um depósito de gasolina capaz de fazer o trajeto direto Rio-Belo Horizonte. Quando a notícia surgiu de fora, foi o reboliço, né? Vai ter um avião de fora. Naturalmente, nunca tinha pousado. Aliás, o campo não era o campo que depois tornou-se oficialmente o campo. Com relação ao campo anterior, né, onde o Aeroclube se situava, que a gente chamava de Campo de Benfica, esse campo era o patrimônio, todos achavam que era um patrimônio do Aeroclube, mas não havia documentação, né, escritura, registro da área. E depois ficamos sabendo que essa área foi cedida para o Aeroclube, lá nos idos de 1938, quando foi fundado o Aeroclube, pelo Exército. E, de fato, essa área ficava entre duas unidades militares, entre o 4º GAC e a FEA, Fábrica de Espoletas do Exército. O Aeroclube era lá em Benfica. Hoje, no lugar que é o Aeroclube, tem uma escola militar, né, que eles fizeram na pista do Aeroclube, tem uma escola militar. E o Aeroclube funcionava ali. Era uma pista pequena, né, de grama, mas operava bem. Os aviões... É uma aerofamília, né? Não era bem o Aeroclube, era aerofamília. Ele era lá perto do RO hoje, entre a FEA e o RO. Gramado, não era com pista asfáltica. Eu comecei a fazer as fotografias aéreas com esse pessoal de lá na época. E lá era gostoso, porque era o point de fora, era o clube. Tem algumas fotografias que mostram quando tinha alguma solenidade lá, o povo realmente ia para lá. E naquela época, você sabe que não tinha esses carros, era enfrentar mesmo ônibus. E até um Xangai, que passava lá do lado, né? Realmente, Juiz de Fora ia para lá. Tinha os hangares para guardar os aviões. Não tinha uma estrutura igual tem aqui, né? Era menor, mas tinha muita auxílio do DAC. O DAC dava subvenção para o combustível, ajudava o aluno que estava fazendo o curso, pagamento do curso, o DAC ajudava, né? E dava, assim, manutenção dos aviões do DAC, que esses aviões do DAC, fazer revisão, essa coisa, eles ajudavam nisso tudo. E, todo mundo queria visitar, conhecer, porque quando o aluno entra no escola de nível primário, né, vamos dizer assim, eles querem conhecer avião, entrar no avião, perguntar como é que funciona. Lá fazia assim. Hoje aqui é mais fechado. Lá os aviões ficaram na pista. Eu tenho até uma fotografia que colocamos os aviões todos lá fora e deixa a moçada visitar. Claro que tem que ter com a segurança, né, para não acontecer desastre, né? Inclusive tem um filho meu, que hoje é o delegado da Polícia Federal, hoje está com 57 anos, até para o exterior. Ele tinha 2 aninhos quando ele levei lá. Quer dizer, era tão gostoso que a gente levava os filhos para passar um dia no Aeroclube.
ele todo feliz da vida. E o contraste dessa fotografia é porque desse tamanhozinho e um polícia de 3 metros de altura, que, né, aí o avião no fundo. Eu fiz essa imagem para a história do Aeroclube, que era tão gostoso de frequentar. Olha, esses aqui eram, tá vendo, examinador, não sei o que, Viana, Dr. João Penido, Tão Level, examinador, tá vendo? Em Paraninfo da turma. Aqui foi a Carolina, né, a primeira aviadora de Minas Gerais, Geraldo, Samuel Oliveira, o instrutor Jaime Pinto. Esse aqui foi pai dele, meu avô, José Dutra de Oliveira. Aqui é Roberto do Loreto, que deve ser pai do Loreto ali, né, pai? E doutor José Moraes. Então, mas um dos meus irmãos, que estudava em Viçosa, telefonou de noite. Nós estávamos todos na sala, eu, Julinho, mamãe, e a Lilina continua voando. Aí foi a mamãe, a Lilina, quer dizer, eu estava meio escondida. Olha! Mas depois ela concordou. O dia que eu recebi o brevet, ela participou e tudo. Eu chegava bem alto quando eu e estava lá embaixo do campo. Aí eu dava aquela grançada e posava. Era ótimo. E esse é o Jaime, que era o instrutor dela. É o nosso Jaime? É, o Jaime. Os homens, quando saíam laxês, quer dizer, que o Jaime soltava, né, o aluno quando estava em condições de voar sozinho. Então, depois, quando ele disse, a coisa muito fina, né? Dava um banho de água apanhada assim no céu. Para não jogar óleo, porque os homens jogavam óleo. Aí não quiseram jogar óleo e vocês jogaram água. Porque meu pai foi piloto aqui, na segunda turma, foi em 1940. Então, eu vou com meu pai, eu era garoto, era pequeno. Tinha 7 anos, né? Nesse pepegão que tem aí até hoje, né? Então aí, ó. Olha aí, chegou. Ao pé. Aí, segura aí. Esse é o meu. É o seu. Pepegão. Esse aqui foi um avião que ela voou, que ela tirou brevê, o Pepegão. E sabe onde é que fica? Ah. Pendurado Luz. no fio. Em cima da cama. No fio Ele da fica voando em minha cima da lâmpada central do quarto. Aí entra o Roberto na minha vida. Ficou mais difícil, porque quando eu não estava barriguda, eu voava. Mas para fazer 9 filhos, né? Acabou com a minha aviação. Meus 14 anos de idade, eu comecei a mexer, eu e uma turma de ficcionados que existia em Juiz de Fora, era eu, meus 2 irmãos, Roberto e Domingos, o Luiz Salves Júnior, que é um vizinho muito amigo até hoje, e o Vicente Falcineto, também outro amigo, que inclusive é piloto aqui também, foi piloto conosco na mesma época. Nós montamos um clube, com essa idade, com 14 anos, 14, 15 anos, depende de outros mais velhos um pouco. Esse clube chamava-se ASA. ASA era as iniciais de Associação Sputnik de Aeromodelismo. Nessa data, nós então começamos a mexer com aeromodelos, que são uns aviõezinhos com motor pequeno, não sei se conhece, que tem guiado por cabos. E no Rio existia, lá no Aterro do Flamengo, existia uma pista, e a gente passava às vezes por lá e via a turma soltando, a gente se entusiasmou com aquilo. Montamos esse clube em Juiz de Fora, e esse clube era nas nossas casas mesmo, era como é que se diz, numa dependência de empregada da casa de um amigo, de um desses sócios.
Com isso nós conseguimos arrumar alguns amigos que mexiam com aeromodelo na época. Era o Júlio Bertoldi, que eu me lembre, era o Silvio Engel Pinto, era o Francílio Cerveira de Castro, uns 4 ou 5. E nós começamos a montar aeromodelos e começar a entender, a gente, entendeu? E aí, para soltar os aeromodelos, não tinha lugar aqui, porque tem um cabo de 15 metros para você pilotar, precisa de 40, 50 metros plano, com um lugar para pouso. Nós começamos a ir para o Aeroclube, que era em Benfica na época. E aí começou o nosso interesse pela aviação. Daí, a gente fez o curso. Eu demorei algum tempo, porque... primeiro, interessante que no Aeroclube os aeromodelos quebravam muito porque era grama, igual aqui, né? Aí nós pedimos ao presidente da época, Eurico da Cunha Filho. O doutor Eurico era o presidente do Aeroclube, muito ativo, e ele então fez um contato com o prefeito, que era o Ademar Rezende de Andrade, que foi que fez o aeroporto aqui. O doutor Ademar deu um recurso para o Aeroclube, ou mandou as máquinas, não sei, fizeram uma pista para nós pousarmos com os aeromodelos. É uma pista circular. Tem até retratos da pista lá no clube. Foi inaugurada com a Esquadrilha da Fumaça, numa data de aniversário do Aeroclube. E aí nós passamos a soltar um aeromodelo aqui com toda a tranquilidade, com pista própria, entende? Lá no campo. Então, e aí começou. O primeiro que fez o curso de piloto dessa turma foi o Vicente, não, foi o Francílio, depois o Vicente fez, depois eu fiz. Então é o seguinte, você do aeromodelo, você passa para aviação, entendeu? No início a gente era uma pista de pouso, né? Depois passamos a ser aeroporto. A Infraero veio para cá, aí começou a Infraero controlar isso. O acesso à pista passou a ser proibido, né? Tudo começou a ficar complicado. Antigamente você tinha acesso aos hangares, você chegava, as pessoas entravam aqui e ia lá do lado dos aviões, onde era um atrativo, né? Famílias inteiras. A gente não precisa nem falar, né, da atração que a aviação traz nas pessoas, né? Você vê, eu estou aqui esses anos todos, até hoje eu me encanto, né? Não tem jeito. Os militares começaram a ter interesse em retomar esse terreno deles. Então, o Ministério da Aeronáutica construiu aqui no aeroporto atual da Serrinha, chamado, né? Hoje ele chama Francisco Álvares de Assis, que é um dos fundadores do Aeroclube. Então o Ministério da Aeronáutica fez o início desse hangar e disse que nós deveríamos realmente nos transferir para aqui. Aí foi lá para 1975, chegou lá, um dia nós estávamos lá no barzinho do Aeroclube, chegou o presidente da época, que era o doutor Zé Edgar de Castro Teixeira, e com um telegrama na mão dizendo, está aqui o telegrama do ministro da Aeronáutica, que chamava-se Araripe Macedo, esse ministro. E então, aqui nós temos tantos dias para já mudarmos daqui para o aeroporto da Serrinha e usar aquele hangar. Ele falou, eu até pedi um prazo maior, porque nós vamos ter que dar um jeito de fechar o hangar. Aí nós pegamos um avião, viemos aqui olhar o que tinha aqui, tinha um buraco no meio do hangar assim, porque uma parte lateral oeste ali do hangar era um buraco, tem uma coisa de concreto, aí teve que ser aterrado, depois foi asfaltado ali para nós, o prefeito Melo Reis é que mandou asfaltar para a gente. Então é o seguinte, aí nós começamos a ver como nós íamos fazer, que nós tínhamos pouco tempo para poder sair, talvez 1 mês ou 2. Eu me lembro que o doutor Zé Edgar falou assim, Luizinho, você podia fazer um contato com o prefeito? O prefeito era meu sogro, era o Saulo Moreira. Pediu o seguinte, pediu que fôssemos ao Exército conversar com o general comandante da 4ª Região Militar, que na época era sediado em Juiz de Fora. Aí marquei com ele, nós fomos, a diretoria toda, e o prefeito e o presidente do Aeroclube, ao general. Mas o general disse que não podia ajudar em nada o Aeroclube, que isso era um problema nosso, era um clube particular, tratou a gente até mal, viu? Então que ele queria que a gente respeitasse aquela data que estava no telegrama, mas que infelizmente a verba do Exército não pode ser usada para isso. Então, nós agradecemos, ofereceu um cafezinho para a gente, nós nem aceitamos, ninguém aceitou o café, nós ficamos tão chateados, nem o prefeito aceitou. Levantamos, despedimos e fomos embora. Aí o prefeito falou, o que eu posso fazer, a prefeitura também não tem tanto recurso para ajudar nesse momento.
mas eu posso mandar caminhões, pessoas para trazer as coisas, para desmanchar lá, eu posso arrumar alguma coisa para vocês. E ajudou alguma coisa, você entendeu? Para poder fazer a transferência. Aí nós cuidamos de vender o hangar melhor que tinha lá e começamos a fechar esse hangar, que no início nem porta tinha. Os aviões ficavam lá, fechamos com tijolos em volta e não tinha porta, porque ficava caro fazer e não tínhamos recurso nessa época ainda. Entende? Então isso foi nos anos de 1975, nós mudamos em maio de 1975 para aqui, para o Aeroclube, para o aeroporto da Serrinha, né? E aí a aviação passou a ficar um pouco mais profissional. O aeroporto nessa época, ele era vamos dizer assim, era um campo de pouso ainda. Quem administrava o aeroporto praticamente era a diretoria do Aeroclube, praticamente. Porque, por exemplo, não tinha administração aqui, a prefeitura não cuidava. Cuidava de cortar mato e tal, mais nada. Tinha um guarda-campo que ficava, tinha uma casinha ali, ainda tem até hoje, a casa dele está ali até hoje. E esse guarda-campo só olhava se não tinha um malfeitor. A gente entrava às vezes de automóvel, corria na pista à noite de automóvel, fazia o diabo aqui. Então é o seguinte, era um campo de pouso, você entendeu? Não tinha iluminação, balizamento, não pousava avião à noite. Bem, quando a gente veio para cá, nós tivemos que assumir isso, ou seja, precisava de asfaltar, começava a dar buraco na pista, nós tínhamos que agitar aí a prefeitura, pedimos ao governo do estado, uma vez eu mesmo, de presidente aqui, soube que vinha o governador Tancredo Neves, ia ser recepcionado no Clube Cascatinha aqui, em Juiz de Fora, com um almoço, por qualquer coisa que eu não me lembro qual foi, né? Acho que tinha acabado de ganhar a eleição de governo do estado e tal. Então eu fiz contato com o deputado na época, era o Silvio de Abreu. Eu falei, não, vocês vão. Eu peguei, chamei o doutor Júlio Assis, que era, na minha gestão, era o diretor social. Falei, vamos nesse almoço lá, que vai o governador, para pedir a ele para asfaltar novamente a pista, que tem vários buracos perigosos. Ele veio de avião, o Tancredo veio de avião, tinha um dos aviões do estado, né? Aí, na hora que o Tancredo, quando você vai num almoço desse, quem levanta primeiro é o anfitrião lá, o convidado, né? Ele levantou-se para ir embora, o Silvinho foi atrás dele. Aí, quando passaram perto de mim, eu peguei, levantei e falei, eu queria cumprimentá-lo e tal, e sou presidente do Aeroclube de Juiz de Fora e precisava de que um recurso aí, um apoio do governo do estado para fazer um reasfaltamento na pista, porque inclusive o senhor que vai decolar de avião agora vai correr risco. Conversa com o seu piloto para ver os buracos que ele vai ter que fugir dele na pista. Ele falou, no duro. Então ele falou com o Silvinho assim, anota, manda anota aí, falou com, né, o Silvinho estava de secretário dele, o Silvinho era o secretário de Interior e Justiça, e era de Juiz de Fora. Anota esse problema e manda o DER dar um recapeamento com lama asfáltica. Falou assim, lama asfáltica. Foi batata, aí despedi dele, agradeci. Não demorou uma semana, chegou a bateria de coisa do estado, reasfaltaram a pista toda. Na parada de 7 de setembro de 1971. Na época, o governo era militar, né? E a parada de 7 de setembro, o general, comandante aqui da 4ª Região, pediu ao presidente do Aeroclube que o Aeroclube fizesse uma demonstração com os aviões, né? Pediu até para desfilar, para colocar uma bandeira no avião, coisa impossível, que não podia ser feita, mas o presidente do Aeroclube, ele não era piloto, ele era advogado, né? E ele então falou com a gente que o general tinha pedido, e nós decolamos, eu e o João Vale. João Vale que está nas fotografias na frente ali. Quando nós chegamos na Rio Branco, lá na garganta de Lermando, o João Vale já passou no meio da garganta, sabe, baixo. Eu estava atrás, passei também. Eu vi que ele entrou na Rio Branco baixo, abaixo, no meio dos prédios mais ou menos, na altura, né? E nós passamos, a parada tinha parada do Exército, na Avenida Rio Branco, né? E nós passamos umas 4 vezes, ia até no Bom Pastor, passava para o outro lado, voltava. A primeira passada nós passamos juntos, praticamente, que tem a foto.
Depois nós passamos assim individual. Ele passava primeiro, eu passava depois, mas a gente não estava mais voando juntos. Um pega a turbulência do outro, né? Depois dessas passadas, nós voltamos lá para o Aeroclube, né? E não sei por que a fotografia mandaram de imediato para o DAC. Uns 2 dias depois, nós recebemos uma carta do DAC dando uma suspensão na gente, uma multa para pagar, entendeu? E eu, quando recebi aquilo, eu fui no DAC no Rio, porque tinha um dos chefes lá do DAC, era o Julinho, que era daqui de Juiz de Fora. Ele até que me examinou como piloto, né? Eu fui lá e falei, ô Julinho, o que está acontecendo aqui, né? Contei para ele a história, né? Ele pegou na gaveta dele, pegou a pasta e me mostrou a foto. Falei, olha, eles estão querendo tomar a carteira de vocês. Então faz o seguinte, paga a multa, fica suspenso, fica quieto, não fala nada não, senão eles vão tomar a carteira de vocês. Para de 7 de setembro, na Avenida Rio Branco, ali perto da prefeitura, Parque Alto ali, e está lá. Não estava esperando ninguém sabia que ia acontecer isso. Senão eu ia posicionar melhor ainda e fazer mais de uma foto, né? Porque não dava tempo. Ele passou ali, não sei quantos por hora, mas e foi um susto terrível. Quando eu vi, pintou um negócio, foi realmente uma coisa assim, um momento feliz para mim. Quando eu levei, pum, já passou. Não deu nem para se virar, tá? Esse aqui é Rio Branco, tinha parado aí, ó, sabe? Aí, nós estávamos, vamos dizer assim, atendendo um pedido do general. Então, logo depois da gestão do doutor José Edgar de Castro Teixeira, candidatou-se o Omar Antônio Coutinho Ferreira. Eu formei uma chapa junto com ele, porque na época era presidente e tesoureiro que disputavam. Aí me convidou, vamos fazer uma chapa junto? Vamos fazer. Aí nós fizemos, e aí ganhamos. Me lembro se teve gente que disputou com a gente, eu não me lembro. Mas ganhamos, e então fizemos uma gestão de 4 anos, 2 gestões, que ele é o presidente, né? Eu fiquei de tesoureiro, né? E foi uma gestão muito boa também, e essa gestão, eu vou dizer depois o que foi adquirido, eu posso dizer desses presidentes, né? Mas, terminada a gestão dele, aí não tinha também outra pessoa que quisesse pegar a diretoria, a presidência do Aeroclube. Aí eu peguei e falei, então me candidato, não vai ficar sem presidente do Aeroclube, não. Aí ganhei com facilidade, que ninguém queria. Aí fiz 3 gestões seguidas, fui ali 3 vezes, 2 anos cada vez, né? E fiz uma gestão que eu considero muito boa, não teve problema, fiz várias aquisições. Na minha gestão, por exemplo, né, de presidente, eu consegui adquirir um simulador de voo, que é um simulador de 3 eixos, que é aquele simulador que está hoje no parquinho ali, não tem aquele aviãozinho ali? Aquilo é um simulador de voo, marca Singer, de 3 eixos, ele faz igual um avião, ele faz esse movimento. Fazia, né? Hoje não tem mais o pedestal, estragaram o aparelho. Mas esses simuladores que tem hoje funcionando, eles são estáticos, né? Eles são fixos. Aquele é igual o simulador que a Varig usava. Ele ficava no ar assim, ó. Ele tem um sistema por baixo que eles tiraram, né? Então é muito interessante. Eu então construí uma sala ali ao lado do bar na época. Depois foi feito o escritório novo, aí, né, o Ministério mandou dinheiro, aquilo foi quebrado. Mas nós temos os recursos do Aeroclube, temos uma sala refrigerada, botamos um simulador e contratamos um experiente instrutor e eu montei o curso IFR, que é o curso de voo por instrumentos. Não tinha no Aeroclube nessa época ainda. Aí nós agregamos o curso de voo por instrumentos com o simulador e adquiri um modelo de Cessna 150, igual aquele que está ali, o HNA, né? Hotel November Alpha. Esse avião é muito bom para aeroclubes, porque ele é de baixo consumo de gasolina, consome muito pouco de gasolina, ou seja, você consegue ter um lucrinho para
financiar as despesas do Aeroclube, porque os outros CESAs maiores e tal, o lucro é menor. Então formamos muito aluno, começamos a formar alunos IFR também. Isso também deu uma dinâmica boa no Aeroclube, né? Isso foi, olha, foi durante os anos eu fiquei de presidente, foi 1980 a 1985. 80, 81 primeiro mandato, 82, 83 segundo, 84, 85 terceiro. Em 86 eu já passei a figurar junto com o Maurício, que está, né? Ele me convidou para a gente formar uma chapa, eu não queria continuar mais e tal, ele quis assumir. Aí ele assumiu, ele ganhou a presidência, eu fiquei de vice dele 2 anos. Comecei em 85, saí em 95, né? Tinha a diretoria completa, né? Presidente, tesoureiro, diretor de material, diretor social. Eu fiz porque eu tinha companhia para ajudar a fazer. Eles eram ótimos, muito nisso. Meu pai tinha sido piloto do Aeroclube, mas eu não aproveitei dele, não, eu aproveitei depois. Aí eu voei muito, eu vinha para cá sábado e domingo, fora durante a semana, mas sábado e domingo eu ficava o tempo todo aqui. A ponto das mulheres, minha ex-esposa e atual, reclamaram, eu só queria saber do Aeroclube. O Aeroclube sempre foi para a formação de pilotos, desde o PP, piloto privado, piloto comercial, depois ele saiu para as linhas aéreas. Aqui em Juiz de Fora funcionou, o aeroporto de Juiz de Fora funcionou algumas linhas, Nordeste, Rio Sul, depois a TAM. Finalmente depois passou para o aeroporto regional da Zona da Mata, lá embaixo. Nós tivemos uma boa ajuda do DEACI através do Brigadeiro Adir. Ajudou em todas essas obras, foram verbas federais que vieram para a construção do alojamento, do outro hangar, do outro alojamento lá atrás e também de aquisição de aeronaves. Essas construções é o tempo normal, né? Foi durante esses 11 anos praticamente. Foi a primeira unidade, depois a segunda unidade lá atrás, o hangar do lado de lá. Então foram obras que duraram praticamente 11 anos. O Maurício conseguiu um convênio que vieram alunos Cabo Verde, de mais onde? Cabo Verde teve mais, né? Teve mais. Formamos muitos alunos aqui de Cabo Verde. E do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. O Brasil inteiro tinha gente aqui. O Aeroclube era conceituado. Tinha uma manutenção muito boa através dos mecânicos, o seu Adair. Ele foi um baluarte também do Aeroclube Juiz de Fora. Ajudou muito com um avião que ele lançava paraquedista. E ajudou muito na parte financeira do Aeroclube, fazendo voo panorâmico na região toda aí. O Aeroclube era convidado para ir às festas das cidades próximas aqui, Volta Grande e outras localidades. E ele sempre, com muito esforço, trazia sempre rendimento para o Aeroclube nos voos panorâmicos e lançamento de paraquedista. Essas festas agropecuárias aí em volta. O Maurício foi presidente aqui, foi o presidente também que essas construções todas aí foi na mão dele, sabe? Ele recebia dinheiro, o brigadeiro, né, que tomava conta do DAC, dava muito dinheiro para fazer essas obras todas aí, que não é coisa que fica barata, né? E foi feito. Então, hoje está aí, né? Foi obra na mão do Maurício. Ele é que fez essas obras todas, né? Tem uma recordação muito boa aqui. Fui contratado pelo Aeroclube para fazer uma cobertura fotográfica, esquadrilha de fumaça e tal. Maurício, meu amigo, falou: Dona, faz a cobertura para a gente? Tá bem, vou fazer. Vou dar de presente para vocês. Aí tem aqueles... Ali fora, até passei, olhei para cima, subi lá na torre, lá em cima. E a esquadrilha de ter passagem. Eu estou aguardando, né?
o aeroclube lotado, né? Que ainda funciona até hoje, quando tem, vem mesmo. Continua sendo o ponte, né? Aí eu estava ali, me posicionei bem, porque ia passar quase no meu nariz. Eu ouvi tchum, fazer. Aí subi, estou lá, posicionado. Aí chegou, já ia começar o voo, estou lá até o horizonte para ver que hora que vai aparecer, porque né? A velocidade que eu uso na máquina é 1000. Então o avião para mesmo, né? Aí subi, estou lá em cima, bonitinho, tá? Aí chega lá embaixo, um pé, aqueles caras de polícia. Eu fiz de besta, não estou olhando, não. Oh! Aí, o que foi? Desce. Falei assim, Aí começou, veio mais um. Aí estava de volta, tudo em polícia. Desce, você tem que descer. Falei assim, você sobe. Eu pensei, pô, eu vou descer a hora que eu vou fazer a fotografia. Aí chegou um tenente. O senhor vai descer. Eu falei assim, Aí foi juntando. Aí foi gente, desce. Eu falei, não vou, moço. Aí eu falei assim, ó, tchau. Aí a pessoa, eu pam. Ninguém subiu. Eu tive que descer, depois passou, desci. Aí ele, seus documentos? Eu falei assim, não, peraí, velho. Aí chegou o Maurício, falou assim, não, ele está fazendo cobertura para aqui, para a gente aqui. Não, eu quero, porque ele foi muito atrevido, aquele negócio todo. Eu falei assim, mas você está trabalhando, eu também. Para me fazer o trabalho, o registro, a história do aeroclube, tem que fazer assim. Igual você faz o seu trabalho perfeito, eu também tenho que fazer o meu perfeito. Pegou a minha carteira de jornal e tal. Tá bem, aqui tá. Depois devolveu, quer dizer, bobeira. Então é um fato que ficou marcado aqui, né? Eu dependia do aeroclube, porque a gente, como faz essa documentação de histórias, né? Mesmo trabalhando na universidade, eu fazia fotografia aérea. A universidade deve muito ao aeroclube, porque foi através dos pilotos aqui do aeroclube que nós conseguimos documentar a história da universidade. Começou com Pasto até hoje. Quando eu aposentei em 91, deixei mais de 100 mil negativos, está no arquivo histórico da universidade, sobre a vida da universidade. Então, essa documentação, eu dependia realmente do aeroclube. O aeroclube estava envolvido na história da universidade, como estava envolvido na história da cidade e tal. Eu dependia do aeroclube para fazer essa documentação. O aeroclube é uma peça, foi e é uma peça fundamental na documentação da história, do relevo de cidade, desenvolvimento de cidade. O aeroclube faz parte da história. É a peça fundamental. Sem o aeroclube você não tem hoje. Tem o drone, tem satélite, tem o Google, mas sem o aeroclube não tem jeito. Comecei aqui no aeroclube em 1982, comecei com o meu curso de piloto privado e voei aqui até 1985, fazendo meu curso. Depois eu fui para os Estados Unidos em 85, fazer o curso de piloto comercial e voo por instrumentos lá. Aí morei nos Estados Unidos durante um ano. Em 86 eu voltei para cá, já com a carteira de piloto comercial e multimotor e FR. E daí comecei a voar minha vida profissional aqui no Brasil. 92. Eu sempre tive vontade de voar. A intenção era voar de asa delta, paraglider. Só que em Juiz de Fora havia essa dificuldade, não existia essas modalidades aqui em Juiz de Fora. Para praticar esses esportes eu teria que sair de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, enfim. Foi quando eu tive a ideia de vir ao aeroclube e conheci aqui o paraquedismo. Já existia, o pessoal já saltava aí direto. Me encantei com o esporte, comecei a fazer e desde então
comecei a frequentar o aeroclube quase que ininterruptamente. De 2002 para cá foram raros finais de semana que eu não participei aqui dessa prática de esportes aqui no Aeroclube Juiz de Fora. O Aeroclube é que cedia a aeronave para a gente e a gente utilizava um Piper PA-20. Esse avião que a gente usava. E esporadicamente um Cessna 172, que é com o prefixo era até o CRT, né? Boas lembranças. Mas basicamente era o PA-20 que era utilizado para lançamentos paraquedistas em Juiz de Fora. Em 99, eu participei como vice-presidente da chapa do Walter Loures, que foi um grande presidente do Aeroclube de Juiz de Fora. E por dois mandatos consecutivos, ele foi presidente e eu fui o vice-presidente dele. E depois me lancei como presidente. Eu fui presidente num período inicial de 1 ano, porque naquela época as eleições não coincidiam com as datas de inauguração do Aeroclube. Então o DAC pediu que a gente fizesse, quer dizer, esse enquadramento para que os anos de eleição coincidisse com os anos pares, que foi o ano de 1938 que o Aeroclube foi fundado. Então eu tive um período inicial de 1 ano como presidente e depois a minha segunda gestão foi uma gestão normal com mais 2 anos. Então fiquei durante 3 anos como presidente do Aeroclube. E nesse tempo também eu fui checador, fazia o cheque dos alunos, né, do Aeroclube. E foi um período, durante a minha gestão, que a gente tentou fazer muito pelo Aeroclube. Como eu comecei aqui como piloto privado e voltei depois para trabalhar aqui como piloto comercial, né, em Juiz de Fora, voando outras aeronaves, eu sempre quis retribuir para o Aeroclube aquilo que eu consegui daqui, que foi a minha formação como piloto. E esse foi um dos motivos que me levou a ser presidente do Aeroclube. Porque com a experiência que eu já tinha, com a vivência que eu já tinha dentro da aviação, a minha intenção era trazer para o Aeroclube alguma coisa de positiva que eu achava que iria contribuir. E acho que realmente teve algumas fases, alguns acontecimentos muito bons que foram gerados. O Aeroclube passou por uma mudança boa naquela época, um acréscimo de volume de mão de obra na oficina que funcionava. A gente reformou todos os prédios do Aeroclube, o hangar, os alojamentos, o prédio da secretaria, foram todos eles recuperados, quer dizer, foram feitas obras de recuperação. Então a gente conseguiu assim, entregar para a próxima gestão um Aeroclube um pouco melhor daquilo que eu peguei quando a gente iniciou. As pessoas que frequentavam o Aeroclube tomavam o Aeroclube como sua casa. Então, eram todos amigos, era muito difícil ter alguma desavença pessoal dentro do Aeroclube. Então, a gente vinha para o Aeroclube nos finais de semana, principalmente, para poder confraternizar. As pessoas vinham para encontrar, para bater papo, contar suas histórias, e era muito bacana isso. Isso trazia, assim, para o Aeroclube uma sensação de segunda casa, para cada um de nós que frequentava o Aeroclube naquela época. Existia uma tradição em Juiz de Fora, de toda a fé, todo aniversário da cidade, festejava o aniversário do Aeroclube junto com o aniversário da cidade. E era uma festa aqui em cima. Esquadrilha da Fumaça, como acontece hoje, está voltando a acontecer de vir. Mesmo nos anos que não tinha a esquadrilha não vinha, a gente fazia umas festas aqui bacana mesmo, ficava lotado. Isso tem registros aí de gente saindo pelo ladrão, vamos falar assim, né? Ficava muito cheia. A cidade ficava esperando essa data por causa dessa festa que acontecia. Aí depois teve Voa Minas. Teve vários eventos aqui, assim, de cair o queixo. Nós organizamos um evento que foi chamado de Voa Minas. Foi um evento que atingiu, assim, teve um público enorme da cidade e até de fora, porque houve uma publicidade bacana em cima dele, houve uma divulgação boa. Nós trouxemos várias aeronaves de fora para fazer apresentações aéreas, como sempre teve no final a Esquadrilha da Fumaça, mas além da esquadrilha tiveram várias outras atrações individuais
que fizeram um sábado e um domingo naquela época muito animado, todo mundo gostou. E fizemos depois um segundo evento do Voa Minas, que também repetiu da mesma forma. E aí depois a gente saiu da administração, quer dizer, aí mudou um pouco o perfil disso tudo, né? O Voa Minas foi assim o ápice das nossas festas aviatórias, né? Todos fizemos festas, mas o Voa Minas foi muito bem estruturado, essa festa que o Valtinho fez. O Walter Loures, ele assumiu o Aeroclube, sei que, hein? 2000? Foi 2000, talvez até 2004, né, Fernando? Porque ele ficou também 4 anos, geralmente. Depois ficou também 4 anos, 2004 a 2008. Depois do Fernando entrou o Pinho, 2 anos, comandante Pinho, ficou 2 anos de presidente. E depois do Pinho entrou o Velmen Daibert, ficou também 4 anos. Foi então que aí eu já não participei das outras diretorias a partir do Velmen, eu não participei mais, o Fernando não participou mais. Aí entrou o pessoal do paraquedismo, né, como presidência, depois entrou o Lopardi, né? E terminou a minha gestão, o Aeroclube passou por algumas dificuldades e eu acho que realmente eu senti muito a perda que houve. Houve uma certa dificuldade econômica em função do próprio país e tudo mais, que prejudicou muito. A transição do DAC para a ANAC também mudou um pouco os procedimentos que eram feitos anteriormente na época do DAC. Então tudo isso foi ajudando a tirar um pouco do dia a dia do Aeroclube. E isso acabava com o glamour do próprio Aeroclube. Chegando em 2012, nós tivemos a eleição candidato único, porque não tinha ninguém que queria assumir. Esses amigos, porque eu tenho uma influência política dentro da cidade, sou filho de um jornalista que foi assessor de comunicação de Itamar Franco, do presidente Itamar Franco. Eles me pediram, olha, você precisa ajudar o Aeroclube, porque você vai conseguir verba pública para o Aeroclube. Eu falei, gente, vocês não conhecem o sistema público, não se mete a mão num cofre público e tira dinheiro. Tem que se apresentar projeto, tem que se votar na Câmara, tem que ter a rubrica, tem que ser aprovado pelo prefeito. Para isso conseguir isso demora pelo menos 1 ano. O Aeroclube não tem tempo para isso. Se a gente realmente quiser assumir o Aeroclube, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente, porque o Aeroclube estava sem água, sem luz, sem telefone, tudo cortado, né? Então a gente precisava ir mais, o que era inadmissível, com 3 meses de salário atrasado dos funcionários. Na minha cabeça eu não consigo deixar de pagar um funcionário, isso é prioridade na minha cabeça. Então assumi por pedido deles, peguei R$5.000 do meu bolso, isso em 2012, que era um bom dinheiro, né? A gente dolariza isso, é um bom dinheiro. Dei vale para esses funcionários, chamei eles e disse, olha, nós temos um projeto. O projeto é para até junho o Aeroclube alavancar. Se eu conseguir alavancar ele até junho, eu estou me dando esse prazo, a gente segue em frente. Senão, infelizmente, nós vamos ter que fechar o Aeroclube. E aí, eu chego no Aeroclube e vejo a situação real. Só para você ter ideia, o Aeroclube Juiz de Fora tem 20 suítes, que eu chamo de suítes, era um hotel de trânsito, ele foi construído com essa ideia, mas que são de muito boa qualidade. E tinha alunos aqui que nunca sentaram no avião, tinham pessoas, não eram nem alunos, pessoas que vieram de Cabo Verde, de Moçambique, Macau, que nunca tiveram sentado dentro de um avião, morando aqui há 4 anos de graça. Isso tudo eu acabei. Eu acabei com as angaragens baratas. Tínhamos angaragens aqui que em dinheiro de hoje, 2020, a R$180. Isso você não acha uma vaga de garagem no centro da cidade com esse preço. Então eu fiz uma avaliação de tudo isso, fiz um inventário e aí a gente começou a rever todas essas situações para a gente poder fazer dinheiro para dentro do Aeroclube. Eu sempre digo que o Aeroclube é uma entidade filantrópica.
E as pessoas têm que entender que filantropia também tem despesas. Eu preciso aqui pagar funcionários, luz, água, IPTU, tudo isso a gente paga. A filantropia só não dá lucro, mas eu não posso ter prejuízo. Então foi com isso eu acabei, com os prejuízos que o Aeroclube tinha. Eu em fevereiro assumo no dia 5, com 0 caixa, sem R$1 nesse caixa, e com uma dívida que ultrapassava R$1 milhão. Em junho eu já tinha uma renda no Aeroclube, entre aluguéis das suítes, as hangaragens, que a gente fez revisão, aluguéis aqui de espaços da entidade, eu saí do 0 para 20 mil, 25 mil reais aí de renda. E aí começamos a negociar todas as dívidas com todo mundo. E eu tive a felicidade, graças a Deus, depois de 4 anos de trabalho, 2 mandatos iniciais, porque depois ainda fiquei mais 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu tive a felicidade de sair daqui do Aeroclube com todos os compromissos honrados. Uma das coisas que mais me emocionaram durante essa minha jornada aqui no Aeroclube foi o dia que um senhor esteve aqui, sócio do Aeroclube até hoje, ele paga rigorosamente em dia a anuidade dele, e ele chega aqui no Aeroclube, vendo funcionar, e ele levanta a camisa do Aeroclube e fala: olha, o senhor é o senhor Douglas? Eu falei: sou eu. Eu estava do lado da minha esposa. Aí ele fala para mim: muito obrigado. Eu vou descer agora. Meu irmão está num leito de hospital, morrendo. E nós somos apaixonados. Nós somos apaixonados pelo Aeroclube Juiz de Fora. Eu vou lá dizer para eles que o Aeroclube está salvo e que o senhor salvou o Aeroclube. Isso me deixa muito feliz. Eu falo para os amigos que eu não ganhei R$1 no Aeroclube, mas que eu ganhei como ser humano, como pessoa, e principalmente com os amigos, não tem preço. E aí começa a chegar alunos do Rio, do Ceará, de Manaus, e eu começo a ver que a aviação é muito grande. A aviação era uma coisa assim, uma paixão. Essa paixão da aviação é uma coisa que está no sonho de muito menino. E a minha responsabilidade passa a ser muito maior, porque chegavam aqui pais para conhecer essa estrutura do Aeroclube, para ver aonde o filho de 18, 19, 20 anos ia ficar. Hoje eu tenho 53 anos de idade. Nessa época eu tinha 44, 45 anos, mas já tinha um filho também de 16, 17 anos. E eu sentia na obrigação de cuidar desses meninos como filho meu fossem. A responsabilidade de que eles estavam sobre a minha guarda. E eu dava a palavra para o pai: olha, pode ficar tranquilo, porque eu vou cobrar. O seu dinheiro não vai ser jogado em vão aqui. Se esse moleque começar a afrouxar, a coxambrar aqui de não querer estudar, eu vou pegar o telefone e vou te avisar. Então eu tive assim, eu conheci muitos pais
chegaram aqui e me entregaram filhos e falaram, então ele está sob a sua responsabilidade. Um deles hoje é piloto da Gol, o Romeu. Ele chegou aqui com 17 para 18 anos, uma criança da idade do meu filho, e ficou entregue aqui pela mãe na minha responsabilidade. Patrick hoje está na Latam, também voando Latam, copiloto da Latam. A mesma coisa, o pai chegou aqui, a mesma coisa. Hoje nós temos aqui um instrutor, que eu chamo ele de gigante, né? Ele está aqui como instrutor, que chegou na mesma situação. Então isso foi muito gratificante. E de repente eu vi o Aeroclube voltar a encher todo o alojamento, voando. Chegamos a fazer aqui, no meu período aqui, 300, 400 horas, 500 horas por mês de voo, porque o Brasil estava com a economia muito forte. Então a gente começou a fazer 300, 400, 500 horas de voo, e foi esses 10% dos aviões agregados que foram se acumulando, e aí eu comecei a fazer um financeiro maior para honrar esse compromisso. Então a felicidade foi muito grande, é muito gratificante eu hoje lembrar que tive a honra de, quase que por uma imposição dos amigos, ter me tornado presidente do Aeroclube de Juiz de Fora durante 7 anos. Quando eu venho aqui hoje com a administração atual que está sendo feita, eu me orgulho de ter participado de uma época passada que eu acho que foi a base para poder chegar onde chegou hoje. E hoje eu vejo que a administração do Lopardi está de parabéns. Hoje na presidência está o Lopardi, um excelente administrador também, buscou recursos para o clube. Hoje nós temos praticamente 80 alunos, voando praticamente 600 a 700 horas por mês, que é um recorde para o Aeroclube de Fora. Então o Aeroclube está em boas mãos, a nova diretoria. Eu acho que o piloto, ele não deve ser piloto profissionalmente assim, vamos dizer assim, por faturar um valor mensal bom. O piloto ganha bem. Se ele gosta de avião, que ele tem, enfim, ele deve então seguir a carreira. Porque a pessoa fazer um curso, não é só em pilotagem, qualquer medicina também, qualquer um que está fazendo por fazer, não vai ser uma pessoa que numa hora de um aperto vai resolver o problema, não é isso? Quando acontece um acidente, aí você vai ver, às vezes, a grande parte dos acidentes, a falha foi humana, né? Eu acho que também por esse motivo, que muitos pais querem que o filho vai ser piloto, ou quer que vai ser isso, aquilo, eles vão ser. Mas o piloto deve gostar da aviação, sabe? Deve sentir prazer em voar, essa coisa toda, não é isso? Eu acho que seria uma coisa básica, não é fazer o curso porque quer fazer, não é isso? O ser humano, ele sonha, desde a infância, voar com asas próprias. E o instrumento da aviação acaba dando a essa mente essa possibilidade de se sentir livre. Então, quando menino, eu tinha vontade de servir a Força Aérea Brasileira. Mas, infelizmente, o caminho da vida da gente vai tomando outros rumos. Meu pai jornalista, eu fui fazer comunicação social, trabalhar na Tribuna de Minas, meu primeiro emprego no jornal Tribuna de Minas. E aí o caminho foi para outros lados e eu nunca soube que Juiz de Fora tinha o paraquedismo, não conhecia o paraquedismo de Fora. E aí conheci, fiquei sabendo, na Secretaria de Esportes, vim aqui para arrumar o parquinho que tinha ali, para ver o que estava precisando, para justamente fomentar o turismo, que também é uma atividade da Subsecretaria de Esporte e Lazer, era de cuidar das praças. E aqui, como tinha um parque público,
pequeno, mas tinha, me foi pedido para vir ver aqui. Eu mesmo vim ver. Falei, o Aeroclube Juiz de Fora, deixa eu ir lá ver lá, que eu quero ir lá com vocês. E vim aqui, e aí conheci o Marcelo. O Marcelo falou, sou instrutor de paraquedismo e tal. Eu falei, tem paraquedismo Juiz de Fora? Tem, vem saltar com a gente. E aí tinham 3 alunos para fazer o curso nesse dia. Eu cheguei meio que sem querer fazer. Faz o curso, se você não gostar, você não salta, aquela insegurança. E foi o único dos 3 que saltou nesse curso. Daí virou uma paixão. E aí fui conhecendo os amigos aqui dentro, os mecânicos, os funcionários, os paraquedistas. E aí passou a ser o meu domingo, o meu dia de lazer, passou a ser o Aeroclube Juiz de Fora, a minha segunda casa. Eu passei a vir e por isso me apaixonei por essa entidade. Salto de paraquedas é a grande paixão da minha vida. Você pode ter certeza o seguinte, o dia que você ficar sabendo se o Marcelo parou de saltar, não salta mais, pode ir lá no cemitério me visitar que eu tô lá. Paro não, vou estar velhinho, de bengalinha, saltando de paraquedas. Isso aí não paro mesmo. Então, a primeira vez que eu senti o avião sair do chão e eu adorava. Eu ia toda tarde, pegava meu verdinho, era Oldsmobile, né, meu carrinho. Pegava ele e lá ia lá pelas 4h30. Que saudade. A pessoa já tem que ter uma quedazinha de nascença, viu? Eu tenho que nascer gostando de avião. Eu me lembro que desde a mais tenra idade passava um avião e eu ficava olhando o avião. Achava aquilo interessante, falei, puxa vida. Isso com 5 anos, 6 anos, eu me lembro de... E a primeira vez que eu fui ao Aeroclube, lá embaixo, em Benfica, foi numa festa aviatória. Eu devo ter ido lá pelos meus 9, 10 anos. Pedi o meu pai, mas tem uma festa no Aeroclube. Eu falei, mas engarrafava muito, porque era um movimento enorme. E só tinha uma estrada na época lá, que chegava no Aeroclube, né, que era a BR. Na época tinha outro nome, mas era a continuação dessa estrada aqui que passava em frente ao Aeroclube, né? Então, puxa, aí nós fomos, eu sei que foi uma dificuldade para chegar lá, porque já tinha que ir mais cedo, já tinha carro parado em toda a estrada, e uma dificuldade, o trânsito lento, mas eu consegui ainda ver um pouco da Esquadrilha da Fumaça. Foi a primeira vez que eu vi a Esquadrilha, devia ter uns 10 anos. A partir daí, eu de vez em quando podia ir lá no Aeroclube, pedir alguém para me levar. Só que a gente não esquece nunca, para começar, né? Meu pai teve aqui, parente deles. Depois eu vim e fiquei. Isso aqui vira uma cachaça. A mulher que fica em cima, né? Bom, você precisa deixar o Aeroclube um bocado sossegado e tal, mas a gente não consegue, sabe? Isso aqui é uma verdadeira cachaça. Voei muito aqui, aprendi aqui, conheci bastante gente por aqui. Ele que foi ótimo. Eu tenho saudade da época boa do Aeroclube, mas ainda frequento aqui. Não vou mais, porque estou com o exame médico já vencido, mas todos os sábados venho aqui para encontrar os amigos, turma da antiga, alguns ainda frequentam o Aeroclube. Mas a aviação é assim, depois que você cheirou a gasolina de avião, você nunca mais esquece. É verdade. Sempre chegando perto para bater um papo, olhar o equipamento, olhar os amigos, os instrutores, os mecânicos também. Você, se deixar, você não quer parar, né? Mas a gente sempre tem outras coisas também. Você era um médico e tal, tinha muita coisa extra para fazer, mas isso aqui a gente nunca deixa. Você briga com a mulher, com a sogra, né? A namorada. Isso aqui é muito bom. A gente fazia tudo para estar aqui, né, amigo? Namorada é muito bom, né?
Voar é ótimo. A aviação tem que gostar. Em tudo na vida você tem que gostar para poder ficar prazeroso. A aviação principalmente. Uma profissão que deve ser exercida por aquele que tem o dom de voar. E a pessoa tem que gostar do que faz. Porque é uma profissão onde o profissional ele tem que se aprimorar a cada dia mais. É um pouco diferente de um engenheiro, por exemplo. O engenheiro se forma, a partir do momento que ele tem um diploma na mão, ele está apto para trabalhar, e se ele não quiser se atualizar com as novidades que vão vir no dia a dia, ele com aquele diploma que ele recebeu, ele consegue trabalhar o resto da vida dele, até o momento que ele ficar totalmente ultrapassado. Mas ele não precisa ser reavaliado, ele não precisa obrigatoriamente fazer outros cursos. O piloto não. O piloto, ele a cada ano, ele tem que fazer uma prova para ser reavaliado novamente. Ele tem que manter o nível de conhecimentos sempre em dia, com as modificações todas que existem no mercado, com as modificações todas que existem na aviação. E se não fizer isso, ele não vai conseguir um sucesso na profissão dele. Agora, para que isso venha a acontecer, a pessoa tem que gostar. Então, a mensagem que eu teria hoje para os futuros pilotos é que eles entendam a necessidade de fazer o certo cada vez melhor. Isso é muito importante. E um grande segredo para um piloto é saber reconhecer o seu erro para poder corrigir o seu erro. Porque o piloto que se acha infalível ou que se acha que nunca vai errar e não consegue perceber o erro que ele, porventura, venha a ter, é um sério candidato a ter um acidente. Então, a pessoa tem que ter humildade o suficiente para reconhecer que errou, corrigir o erro e seguir em frente.